Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Valmiquer, seu canal de variedades e cultura. Fica com a gente que aqui tem Dendê, viu? E hoje nós vamos compartilhar mais uma vez com esse maravilhoso Diego Muras, meu ator, meu dublador, meu locutor preferido. Obrigado, Val. Você é muito gentil. Ô, Val, você sabe que assim, os populares me paravam na rua perguntando alucinados. E aí, quando vai ter outro episódio do Valmiquer? Eu falei, gente, relaxa que tá no forno, porque assim, dessa vez, o episódio que vem vai vir com tudo. É uma grande honra nossa termos uma convidada tão ilustre, uma mulher guerreira, uma mulher linda, inteligentíssima, cheia de história para contar. Eu tenho certeza que você que está aí no Spotify, no YouTube, você vai adorar essa entrevista de hoje, então não perde. Por favor, Val, quem nos concede a honra de estar conosco hoje? Michele Santos! Aê! Obrigada. Essa mulher sonhadora, uma mulher preta, maravilhosa, linda. Vamos lá, né? Ajuda aí, gente. Fala mais Muito aí. Obrigada. A Michele, gente, é mãe solo. É uma pessoa que sofreu racismo na infância, vem da periferia. É uma mulher que é a primeira pessoa da família dela que entrou numa universidade pública, na USP. E daí ela já engrenou no mestrado, no doutorado, e ela vai contar essa história pra gente, viu? Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite. É sempre bom poder compartilhar um pouco da história, da nossa trajetória e a gente rever, né, algumas partes daquilo que a gente viveu e repensa muita coisa à medida que a gente vai conversando. Então, estou me sentindo muito feliz, à vontade aqui, já estou bem feliz de poder conversar com vocês e agradeço mais uma vez o convite. Michele, eu quero começar com essa conversa com você, se você me permite, comentando um pouquinho a respeito da sua tese, que eu preciso ler o título dela, porque assim... É um título impactante e que certamente muitas pessoas vão se identificar, né? Você trabalha com essa parte da educação física, né? E a tese tem o título de Práticas de diferentes tipos de atividades físicas e sua associação com transtornos mentais comuns e depressão em adultos residentes em São Paulo, Brasil. Conta um pouco pra gente sobre esse estudo que você fez. Sim, para falar desse estudo a gente precisa falar, né? Eu fiz faculdade de Educação Física e Saúde, e aí no doutorado a minha tese ela fez parte de um estudo maior, que é coordenado pelo professor Alex Florindo, e dentro do recorte de uma parte dessa pesquisa, a gente se colocou a estudar como que os diferentes domínios da atividade física, e aí eu posso até falar um pouquinho desses domínios, como que eles poderiam se relacionar ou se associar com a depressão ou com sintomas para o desenvolvimento de depressão, né? Então, a gente considerou os 4 domínios, que são trabalho, lazer, atividade física doméstica e atividade física de deslocamento. O domínio seria, então, a vida cotidiana da gente. O tipo de atividade física. Que a gente faz no nosso dia a dia. Isso, tá. Porque todo movimento é uma atividade física. O movimento, desde que a gente não esteja em repouso, tudo que a gente faz é algum tipo de atividade física. Só que para a literatura, para o estudo, né, acadêmico, a gente determina alguns domínios de prática de atividade física, porque alguns domínios influenciam de forma diferente a rotina, o impacto em relação à prática de atividade física, a motivação. Então, são diferentes estímulos, né? Então, quando a gente está falando de uma atividade física, por exemplo, de trabalho, a gente está falando de um tipo de atividade física que você necessariamente precisa fazer para executar o seu trabalho. Não necessariamente é uma escolha. Então, a intervenção nesse tipo de atividade física para o profissional é diferente. Dá um exemplo para a gente, por favor. O coletor de lixo, quando ele, que é o mais visível, né? Quando ele precisa coletar o lixo e colocar no caminhão, ele vai correr atrás, né? Ele pega, faz um movimento físico e que exige força, exige coordenação, exige flexibilidade. Então, são vários elementos de domínio da prática de atividade física que essa atividade física de trabalho exige. Mas ele não se programou para fazer, ele não escolheu fazer. A própria atividade do trabalho dele é inerente à função dele. E aí, quando ele tem que correr para pegar o lixo e colocar dentro do caminhão, ele precisa fazer esse movimento de corrida e de levantar. Então, todos esses movimentos da atividade física são inerentes à função de trabalho dele. Então, aí a gente fala que é a atividade física de trabalho.
é um dos Ds, né? Isso. Um dos domínios, Um né? dos domínios. Tá. Aí, por exemplo, indo para um oposto, que é a atividade física de lazer. Ela necessariamente acontece por escolha da pessoa. Então, no tempo de lazer, no seu tempo livre. Então, ela pode correr na praia, correr no parque. Vai fazer o mesmo movimento de corrida que a pessoa fez para coletar o lixo. Porém, foi no momento em que ela escolheu. No momento em que ela tem livre para fazer isso. Então, o impacto na saúde mental é diferente. Porque é um momento de lazer e de escolha. Então, a gente se coloca a estudar esses domínios justamente para entender o impacto em relação à saúde mental, né? Atividade física doméstica. Quando eu varro a minha casa, para eu varrer a casa, necessariamente eu preciso fazer alguns movimentos da prática de atividade física. E não tem como escolher. Eu vou varrer a casa sem fazer esses movimentos, aí não tem como varrer a casa. Então, as atividades físicas que a gente faz no âmbito doméstico, para a limpeza da casa, para a organização da casa, é o domínio da atividade física doméstica, né? E de deslocamento, quando eu vou de um lugar para o outro, da minha casa para o trabalho, da casa para a escola, é o domínio de deslocamento. E é importante que a gente estude cada um desses domínios, especialmente aqueles que têm maior chance de intervenção, porque as políticas públicas são pensadas a partir do entendimento do impacto e de como esses domínios se configuram na sociedade. Uma atividade física de lazer para uma população com baixa renda, morando numa região periférica, é diferente de uma atividade física de lazer sendo realizada num espaço, num ambiente que tenha mais repertório, que tenha mais equipamento, que tenha mais ciclovia, uma infraestrutura que seja compatível para maior prática. Então, tudo isso impacta bastante. Que até o resultado aí, sei lá, cerebral, por exemplo, prazer que você tem de fazer de lazer é diferente daquele que você está lá varrendo a casa, por exemplo. Né? Exatamente. Tanto que a gente tem, a Organização Mundial da Saúde, eles estabelecem um tempo de prática de atividade física para que você tenha benefícios para a saúde. Então, tem aí uns 150 minutos semanais, de 150 a 200 minutos semanais para os adultos, e é dividido por faixa etária, né? Então, para as crianças é um tempo maior de prática de recomendação, que a gente fala na área da saúde enquanto recomendação, né? Não é uma imposição, sim, mas a gente faz uma recomendação de tempo de prática semanal para estimular a prática pensando nos benefícios para a saúde. Então, quando a gente faz atividade física, se eu atingir os 150 minutos ou se eu atingir menos prática em cada um desses domínios, o impacto é diferente. Se eu fizer 150 minutos de atividade física no trabalho, vai ser diferente de fazer 150 minutos no tempo de lazer. E a minha tese mostra isso. Um dos resultados da minha tese, como a gente estava falando, a ideia era justamente entender esse cenário. Então, a gente fez um estudo que avaliava 2 grupos ao longo do tempo, tá, né, o que é considerado, chamado de longitudinal, tá, porque nós avaliamos o mesmo grupo de pessoas. Se acompanha ao longo da vida Isso, ao longo de um determinado período. Tá. Isso, no nosso caso, a avaliação foi feita em 2015 e depois em 2020. As mesmas pessoas. As mesmas entrevista pessoas. Em 2010 e aí 5 anos depois você vai atrás da mesma pessoa. E tem estudos longitudinais que avaliam de 5 em 5 anos ao longo de uma vida inteira. Tá. Depende da proposta do estudo. E entre o ponto A e o ponto B, por exemplo, você começou com aquele grupo e depois você voltou lá. Nesse período, vocês procuravam eles para saber também alguma coisa? Ou não. E né? a linha de base, que é o primeiro recorte que a gente fez, o primeiro estudo, né, que foi feito, não foi o grupo de estudos que eu faço parte que fez a avaliação. Uhum. Foi o Inquérito de Saúde de São Paulo, né, o ISA. Então, esses são dados produzidos pelo ISA, o Inquérito de Saúde de São Paulo, que não é vinculado ao grupo de estudos especificamente. É para entender a saúde da população. Como se fosse um censo. Só não é considerado censo porque é um inquérito de saúde que avalia São Paulo. Tá. O censo necessariamente avalia todas as pessoas. Por exemplo, o IBGE, ele é um censo, ele avalia todas as pessoas, ele passa em todas as casas. Se eu for fazer um censo de UBSs, necessariamente eu tenho que avaliar todas as UBSs. Tá. Se eu for fazer um censo em São Paulo, eu tenho que necessariamente avaliar todas as pessoas de São Paulo. Nesse caso, o ISA faz um cálculo amostral, né, uma conta, para saber quantas pessoas eu preciso entrevistar para
os meus resultados representarem aquela população. Então, quando a gente ouve algumas afirmações do tipo, na cidade de São Paulo, 30% das pessoas trabalham de determinada forma, 25% tem diabetes determinado hábito. ou determinado hábito. Quando a gente faz essa afirmação, é porque o estudo fez um cálculo amostral para garantir que seria representativo daquela cidade. Então, com base estatística, você com consegue base estatística, isso. prever. Não, o ISA, ele fez o cálculo amostral para Sim. saber quantos seriam entrevistados, né? Nós não, na segunda onda, que é o segundo momento, depois de 5 anos, nós não entrevistamos todas as pessoas que foram entrevistadas no primeiro momento. Isso porque tem recusas, já é calculado o número de pessoas que não vai ser possível atingir. Para além disso, na entrevista teve a pandemia, né? Então, foi um inquérito preparado para ser presencial. No segundo momento, teve que ser online. por inquérito telefônico. Telefônico. Porque não dava para ir para casa das pessoas e Que fazer a pandemia, entrevista. né? A pandemia Na impactou ocasião. tanto nos resultados quanto na metodologia. Então, o estudo do doutorado, ele envolve todos esses elementos para a gente chegar nesse resultado que vai discutir os domínios da prática de atividade física e a associação com a depressão ou com a saúde mental de alguma forma, né? E você tocar, desculpa, Val, você tocar nesse trazer de volta, né, a essência da sua tese, me fez pensar aqui, que eventualmente pode ser a sua dúvida também. Por exemplo, existe alguma prática que tenha um efeito mais apropriado quando a gente pensa numa liberação de determinados hormônios que podem vir a prevenir ou fazer com que a pessoa se sinta melhor? Entende? Sim, os nesse estudos, sentido, a minha dúvida. Existem vários caminhos para os estudos relacionados à atividade física e depressão. Tem os estudos clínicos experimentais, então ele vai fazer dosagem, né? Então vou submeter as pessoas a uma determinada intervenção de prática, pensei que eu estava derrubando aqui, determinada prática, e aí eu vou avaliar o método sanguíneo, liberação hormonal. E existem os métodos populacionais, que no nosso caso é por questionário. E aí a gente não consegue avaliar a liberação de hormônios. Porém, muitos estudos já comprovaram, já é cientificamente comprovado, que atividades físicas aeróbicas, aquelas que envolvem um gasto energético maior, têm um efeito muito positivo para tanto o tratamento quanto de forma preventiva para depressão. Isso já está bem documentado. O que a gente tem discutido agora e o que a minha tese mostrou é que, além de você fazer práticas extenuantes ou exercícios aeróbicos, que envolve o aumento da frequência cardíaca, aumento de vascularização, maior oxigenação, o que é muito bom para o cérebro. Então, isso melhora os aspectos cognitivos. Então, todos esses elementos contribuem para o tratamento e para a prevenção de depressão. E o que a gente tem discutido agora, baseado tanto na recomendação da Organização Mundial da Saúde e no guia de prática de atividade física que saiu do Ministério da Saúde, é que todo o tempo de prática é importante e conta, né? Porque senão a gente vai... Muitas pessoas não vão conseguir fazer os 150 minutos. Então, não tem benefício para a saúde. Muita gente iria se desestimular. Isso daí é meu pai. Né? Meu pai não vou fazer. Não vou fazer porque eu não consigo atingir. Eu vou até ali, tá tudo bem. Só que, na verdade, pelo que você está falando, conta, mas é sempre importante que você tenha um volume maior vai ter um Isso. impacto maior para determinadas condições. Porém, o que a gente tem estimulado agora, enquanto profissional de prática de atividade física e estudando a área, é que a gente deva pensar atividade diferente para condições diferentes. Por exemplo, o coração. Vou dar um exemplo hipotético. Para a hipertensão, se eu corro para a hipertensão porque eu estou no meu momento de lazer ou porque eu estou na minha atividade do trabalho, o meu coração entende que eu estou fazendo atividade física. O meu coração representando aí os parâmetros e os marcadores fisiológicos. Agora, se eu corro no meu tempo de lazer, para os aspectos emocionais, o efeito é diferente. Porque eu tenho o aspecto social de, por exemplo, correr com vocês dois. Então,
O meu coração não sabe se eu corro com 2 pessoas ou se eu corro sozinha. Porém, a minha saúde mental, ela sofre, ela recebe o impacto de eu correr com outras pessoas. Socialização, para as relações que são estabelecidas, tudo isso impacta positivamente na saúde mental. Para além disso, a liberação de hormônios, né? Serotonina, dopamina, enfim, uma série de hormônios que são os chamados hormônios da felicidade, que vão ter efeitos no nosso organismo. E que independe se é uma atividade de lazer ou se é uma atividade de trabalho. Esses hormônios, eles vão agir. Porém, quando eles são associados com os outros componentes sociais, de interação, de relação entre as pessoas, ele potencializa um tratamento quando a gente está falando de saúde mental. Então, todo o tempo vale, especialmente quando a gente pensa em saúde mental. Porque se eu fizer 10 minutos de caminhada ao seu lado, certamente eu vou ter um impacto muito positivo para a minha saúde mental. Ainda que não tenha sido suficiente para a liberação de uma quantidade de hormônios relacionado ao sono, por exemplo. Então, é importante a gente abrir um leque de opção e de pensar sobre a ciência voltado para diferentes objetivos. Quando eu falo de colesterol, de controle glicêmico, quando eu falo de emagrecimento, é diferente de quando eu discuto a saúde mental, que envolve, multifatorial, né? Tanto a atividade física é multifatorial, depende de diferentes elementos para eu executar, e a saúde mental também é multifatorial, depende de vários aspectos para que ela esteja adoecida ou não. São bastante. Eu estou falando que são muitas coisas. Pode ir, Val, depois eu pensando se o ideal seria se tivesse uma definição clara assim, de um exercício que evitasse a depressão. Evita, só assim. Tipo, descobre o exercício bom, que vai evitar. É muito difícil, porque é muito difícil também traçar a linha retinha do que vai fazer a pessoa ter uma depressão, porque é multifatorial. Tanto o comportamento de fazer atividade, quanto no tratamento, né? Inclusive o próprio exercício. O exercício é um estímulo de estresse para o organismo. O excesso também pode gerar impactos negativos, se você fizer em excesso. O estímulo é praticar atividade física, porém a gente também não pode descartar as patologias que podem ser desenvolvidas pelo excesso. Tudo que se faz em excesso pode gerar algum impacto, né? Então... E eu ia te perguntar sobre o que você viu no seu estudo com relação a São Paulo especificamente, já que a base de dados foi em São Paulo. Em São Paulo a gente encontrou 2 resultados que foram bem importantes em relação à atividade física de lazer e à atividade física de trabalho e em relação aos gêneros. A gente fala que o dado é significativo quando a gente roda uma análise estatística e ele tem um resultado de significância estatística, mas isso aí é dado para análise estatística. Então, aí a gente diz que aquele dado foi significativo estatisticamente. Para as mulheres, esses dados não apresentaram resultados significativos, porém apresentou uma tendência. Em relação aos homens, a gente viu resultados significativos. Isso significa que, mesmo depois de a gente observar renda, escolaridade, os dados mostraram que, de fato, a atividade física está associada para os homens, a atividade física de lazer, preventivamente para a depressão. Então, homens que praticavam atividade física no primeiro momento, né, que a gente chama de linha de base, em relação ao acompanhamento, que é o segundo momento, eles apresentaram menores chances de ter depressão quando comparado com aqueles que não praticam atividade física ou não atingem a recomendação. Agora, quando fala da atividade física no trabalho, os homens apresentaram chance 4 vezes maior de ter depressão. Então, foi um resultado muito interessante para a gente olhar para esses domínios. E exatamente os 2 domínios que vão lidar com condições e comportamentos opostos da vida, né, humana, apresentaram resultados tão impactantes. Ou seja, para os homens, né, para as mulheres não foram significativos esses resultados, mas para os homens os dados mostraram que aqueles que fazem atividade física de lazer está preventivo para depressão. Aqueles que trabalham acima de 150 minutos ou mais no tempo de atividade física de trabalho, apresenta risco para o desenvolvimento de depressão, a gente considerando aí a nossa saúde mental. Então, a gente precisa olhar para esses 2 domínios com atenção e estudar ainda os aspectos subjetivos das 2 práticas. Por isso que a gente fala,
multifatorial e requer subjetividade também. O meu estudo é um estudo populacional, com um questionário. A gente não consegue captar a subjetividade que faz com que os homens façam atividade física em relação às mulheres. Por que para as mulheres esses resultados não foram significativos? Eu ia exatamente isso. Ainda que na tendência mostre que a atividade física doméstica para as mulheres tem uma tendência maior de risco em relação à depressão e para os homens não tem. Mesmo que não tenha sido significativo. Então, esses dados fazem a gente discutir em relação ao gênero como que as mulheres se relacionam com a prática. Uma questão que a gente discutiu, inclusive na tese, e que alguns estudos já vêm discutindo também, é que as mulheres, em alguns casos, têm a atividade física, ainda que de lazer, como mais uma tarefa. Então, além de eu trabalhar, cuidar da casa, estudar, cuidar do filho, enfim, as tarefas ao longo do dia, a mulher tem a pressão de que eu ainda preciso cuidar da minha saúde, eu tenho que fazer uma atividade física, e é no meu tempo livre, mas está, de fato, cumprindo um papel de lazer, ou é mais uma demanda para aquela lista enorme de tarefa? Para o corpo físico, tem um efeito, ainda que seja mais uma demanda de tarefa. Mas e quando a gente fala da saúde mental, da depressão, que a pressão para algo impacta na saúde mental? Então, tudo isso precisa ser discutido em relação à mulher. A atividade física doméstica. A gente vive numa sociedade em que o trabalho doméstico para o homem é socialmente construído de uma forma diferente com relação às mulheres. Então, o homem muitas vezes vai fazer a atividade física doméstica com uma carga diferente da carga que a mulher vai fazer. Então, emocionalmente, para a saúde mental, o impacto naturalmente é diferente. E esses dados todos, a tese apresenta dessa forma, alguns com significância estatística, então a gente pode afirmar que essa associação está presente, outras ainda que não tenha resultado estatístico significante, há uma tendência de que isso esteja acontecendo e a gente vai olhando nos dados isso. Então, acho que o grande ganho da tese é poder discutir esses domínios, trazer essa relação do trabalho e o lazer e a diferença entre os gêneros, né? Porque para o homem foi significativo. Claro que, pensando na academia, né, na ciência, a gente tem viés, né? É um questionário, enfim, a gente não pode descartar isso no impacto dos resultados. Porém, são resultados que foram com estudo extremamente rigoroso nas análises, então a gente pode discutir baseado nesses resultados, sim, com certeza. Agora, Michele, pensando nesses confinamentos de reality, por exemplo, no que você acredita? Qual é o impacto que acontece na saúde mental dessas pessoas? Porque a gente vê aí, nesse momento, inclusive, está acontecendo um reality, e a gente viu algumas ocorrências aí de pessoas que teve que sair porque não estava bem, enfim. E existem ali muitas emoções, sim, aflora muita coisa, né? E impacto da saúde mental num ambiente de confinamento para esses participantes. Como você enxerga isso? Essa pergunta é maravilhosa, né? Vocês sabem aqui, aquele famoso quem me conhece sabe que o pessoal fala, né? Eu gosto, eu acompanho o reality, eu vejo como um laboratório aberto para quem está do lado de fora, que também é adoecedor em alguns momentos. Então, a saúde mental, tanto de quem está dentro do programa, quanto de quem está fora do programa, sofre algum impacto. Porque, no final das contas, é um recorte da nossa sociedade que vai para dentro de um espaço. Só que na nossa sociedade, a gente enxerga tudo muito distribuído, né? Ninguém aqui está vendo a Michele que está em casa e que aflora outros elementos que não afloram aqui, por exemplo. Mas se eu ficar 24 horas fechada aqui dentro, várias coisas que eu faço na sociedade vão ser captadas. Só que no dia a dia não são, então ninguém está vendo. Então, quando eu assisto uma cena de uma pessoa sofrendo num reality show, eu também acesso os meus gatilhos, as minhas emoções, e eu também tenho impactado a minha saúde mental. Esse é um ponto. Um segundo ponto é que o próprio confinamento, a proposta é que você fique em isolamento social. Você convive com um recorte social que não foi selecionado por você. Então, imagina que a gente escolhe a maior parte das pessoas que a gente vai conviver. Quando a gente não escolhe, que é o nosso ambiente de trabalho, a gente aprende a lidar com as relações humanas que acontecem ali,
aprende técnicas para conseguir conviver com boas relações e volta para casa. E no seio da casa a gente consegue se acalmar, pensar em outros elementos. A válvula de escape. A válvula de escape. Faz uma atividade de lazer. Num confinamento, além de você não ter escolhido, você está sendo submetido à pressão, à competição, e você o tempo todo fica pensando em estratégias para se manter naquele confinamento, porque você tem um prêmio a ganhar. Existe um propósito, Existe um propósito. Então, você tem que lidar com a frustração, com a sensação de que se você dá um passo atrás em atingir aquele objetivo, que é o seu sonho naquele momento, você pode ter a sensação de fracasso, eu não consegui atingir um objetivo. Então, são elementos que prejudicam a saúde mental. Então, lidar com todos esses elementos em confinamento é bem delicado. Então, pode sim resgatar emoções, gatilhos que você já tem ao longo da vida. No caso em questão, ela teve um quadro agudo psicótico. Então, ela teve uma mistura entre a realidade e o que não era real. E isso o psiquiatra que a acompanha já relatou e passou o diagnóstico, né? Não foi uma análise minha, o psiquiatra que deu o diagnóstico. E a pessoa, quando saiu do confinamento, ela está passando por um acompanhamento e um tratamento para voltar a entender a realidade de uma outra forma, da forma que, de fato, ela interagia antes. Então, existe um impacto bem feroz, né? Porque sim. No caso precisa continuar muito estresse, né? Muito estresse, submetido a muita pressão, a restrição de sono. A restrição de sono é um elemento que a gente avalia quando a gente vai observar a saúde mental. E a depressão e os transtornos mentais. Então, num programa desse, em que você tem o seu sono regulado pelo sistema, né? Porque você não pode dormir o tanto que você está acostumado, tem que dormir em horários diferentes. Então, tudo isso impacta na saúde mental. A alimentação. A alimentação também impacta na saúde mental. Você tem alimentação restrita, você tem o componente, os nutrientes restritos. Então, a sua produção fisiológica também vai ser diferente. Então, todos esses elementos impactam na saúde mental quando a gente fala de confinamento. Prática de atividade física. Em alguns confinamentos tem. No caso do programa que está agora, tem uma academia que é liberada depois de um determinado período. Mas você não recebe essa prática orientada por um profissional. Muitas vezes o espaço da academia representa para você mais um momento para estratégia. Sim. Então, eu não gosto de treinar, mas eu vou ali porque ali eu escuto. Faz o social. Faz o social. Isso não acontece aqui fora? Acontece, só que lá a gente está enxergando. Então, casos extremos que a gente observa lá dentro impactam na nossa saúde mental. A pessoa vai treinar por mais uma tarefa que ela tem que fazer ali dentro. Exatamente. Deixa mais de ser saudável, tarefa. mais uma tarefa, né? Você que está pensando em entrar no reality, você precisa conversar com a Michelle. E eu vou te contar o porquê. A Michelle, ela trabalha ela oferece palestras, né? Ela dá palestras em empresas e tudo mais. Só que uma das qualidades, né? Um dos pontos-chave e fortes dessa palestra seria a comunicação não violenta, certo? Exatamente. Eu tenho trabalhado bastante com a comunicação não violenta. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Quantas horas? 5? A gente pode ficar aqui por 5 horas. O tempo que você quiser. Vontade que a gente gosta desse negócio aqui. Vim pra cá pra não conversar, não é, Não Val? é? E aqui tem entender, menina. Aqui a gente conversa. Então, bora, que combina com comunicação não violenta. Maravilhoso. Eu gosto muito de falar da comunicação não violenta, primeiro porque ela quebra a ideia de que a não violência é a não violência física. E a comunicação não violenta está muito além disso. Eu preciso te interromper, desculpa. Num reality show é totalmente aplicável, ou não? Sim. A comunicação Tá. não violenta, se fosse possível a pessoa manter a concentração, a calma, porque são muitos elementos intervindo ali. E ela conseguisse executar a comunicação não violenta, ela teria um resultado muito grande. E é por isso que eu falo de comunicação não violenta em geral nas empresas, nos serviços, muitos deles da prefeitura. Né? Para as pessoas pensarem como eu consigo me comunicar com você de forma empática, porque a base da comunicação não violenta é a empatia. E a empatia, embora seja um termo clichê, né? Todo mundo usa empatia assim, é só se colocar no lugar do outro. Não é fácil se colocar no lugar do outro se eu não vivo a vida do outro.
ou se colocar a pensar o que será que o outro está sentindo diante de uma situação de tensão, que é o que acontece nos programas né, de confinamento, é muito difícil. Especialmente porque não pensar sobre o que o outro está sentindo é uma estratégia para que você ganhe o programa. Porque se eu pensar em você, eu não vou pensar. Então, não flui, né? O programa nem flui. São lugares diferentes que você vai usar o método de forma diferente, né? Então, nas empresas ou nas relações em casa, a comunicação não violenta não é específica para um ambiente. Serve para usar num confinamento, sim, porque é um método. Eu posso usar essa estratégia. Mas serve para a relação com a família, com o filho, com os amigos, com os seus colegas de trabalho, com as relações que acontecem numa empresa. A gente discute muito na empresa a relação de superioridade que fica no imaginário de colaboradores, né? Então, a gente tenta descrever e falar da comunicação não violenta para que as pessoas se comuniquem de forma horizontal. Independe da função que você exerce, você pode e será saudável se você se comunicar de forma não violenta. E aí, o que é a comunicação não violenta? Eu não grito com ninguém, então eu não me comunico de forma violenta. Às vezes você pode não gritar, mas você usa elementos de violência, por exemplo, com comparações exageradas, com ironia, Vem com sutileza, né? Vem com alguma sutileza, mas que está dentro de uma comunicação violenta. Por exemplo, a intenção é agredir, né? Quando há intenção, muitas vezes vai ser de violência. Então, a gente fala que a gente, né, o Marshall Rosenberg, que estudou a comunicação não violenta, e tem o livro dele, Comunicação Não Violenta, e que ele descreve que o que faz uma pessoa em um momento de extrema tensão, ou sofrendo um crime, por exemplo, uma violência, ela tem empatia com aquele que está cometendo essa violência. E muitas vezes alguém que não está submetido a essa tensão responde de forma agressiva, violenta, grosseira e excesso de comparações e ironia. O que faz? E aí ele chega a concluir, a discutir ali no livro, que é a compaixão, a complacência natural que todos nós temos. E que algumas coisas ao longo da vida vai fazendo a gente se distanciar da nossa compaixão natural. Então, as crianças, elas têm compaixão natural. Então, se a gente olhar para as crianças como um laboratório assistido, a gente vai perceber que elas estabelecem relações naturais de empatia, de cuidado, de compaixão, e que vai perdendo muitas vezes ao longo do tempo, por conta das outras relações que são estabelecidas. O que ele considera que pode fazer com que a gente se distancie da nossa compaixão? Porque eu preciso ter compaixão para comigo e compaixão para com vocês, para que eu me comunique de forma empática, para que eu compreenda que a violência que de algum modo você trouxe para mim tem mais a ver com a sua relação com você, com o seu contexto de vida, com a sua história, com as suas experiências, com as coisas negativas que você já viveu. Então, para que eu tenha compaixão e possa pensar de forma empática, entendendo você da forma que você é. E compaixão para que eu também entenda que você fez alguma violência para comigo. Então, eu preciso reconhecer as minhas necessidades e os meus sentimentos. Então, a comunicação não violenta, ela faz a gente perceber e sentir os sentimentos relacionados a uma determinada situação. Então, por exemplo, você fala uma frase que é violenta. Imediatamente eu vou receber essa frase de alguma forma. Então, eu vou me pôr a pensar sobre os sentimentos que me gerou. Eu fiquei com raiva, eu fiquei triste, eu me senti como? E aí, uma vez que eu reconheça isso de forma empática e com compaixão, sem julgamento. Eu não estou fazendo julgamento sobre você. Uma análise ali, fria. É sobre mim. Eu não estou analisando você e nem julgando. O Diego, ele falou isso porque ele é egoísta. Eu não estou julgando você. Eu estou dizendo, essa frase gerou em mim tristeza. Essa frase gerou em mim raiva. E por quê? Uma quantidade imensa de sentimentos que podem gerar uma frase, uma ação, um conflito. Numa empresa a gente discute os conflitos e pensa, o que esse conflito gerou em mim? Ou em todos os envolvidos? Gerou um sentimento. Quais necessidades universais, que são necessidades que todos os humanos têm, não foram cumpridas para que esse sentimento surgisse? Por exemplo, eu posso sentir que uma necessidade universal, que é o respeito, tenha faltado na frase que você me falou. Então, quando você faltou com ou quando a situação, né, enfim, me fez sentir a ausência dessa necessidade, eu fiquei triste. Então, percebe que você fez uma ação, mas eu me coloco como responsável daquilo que é presente na situação.
E você poderia falar, não, Michele, eu achei que eu estava sendo respeitoso. Porque sentir-se respeitado também diz respeito a mim. Para o meu contexto, para a minha história, para o meu conceito, ainda não tinha sido cumprida a necessidade universal. Então eu fiquei triste. Então, quando eu paro para pensar dessa forma e entendo os sentimentos, entendo as necessidades, eu consigo me sentir mais preparada de fazer um determinado pedido, que pode ser, por exemplo, pedir para que o Diego não fale mais essa frase dessa forma. E como que eu vou fazer isso? Eu não vou chegar direto no pedido. Eu vou antes falar o que eu observei, os meus sentimentos, as necessidades, e só então fazer o pedido para o Diego. Então eu vou fazer esses passos todos com o Diego, que dura às vezes uma frase, não é um livro inteiro. Uhum. E aí a comunicação não violenta flui. Então eu poderia falar, olha, Diego, eu observei que no momento que a gente estava conversando, tinham várias pessoas ali e você soltou uma frase que me soou ironia. No momento que você fez isso, eu fiquei muito triste. Eu me senti constrangida, eu me senti desrespeitada. Eu gostaria muito que nos nossos diálogos a gente procurasse não estabelecer uma comunicação dessa forma, e quando você que de repente quiser falar assim, que a gente possa fazer isso num lugar mais reservado para que eu conteste sem me sentir acuada. Tudo bem para você? A gente consegue estabelecer essa comunicação? Consegue, Diego? Conseguimos. Isso foi bem específico, né, galera? Imediatamente o Diego já respondeu que consegue. E ele não precisa necessariamente saber a comunicação não violenta. Quando eu usei a técnica, ele já se sente imbuído de responder de uma forma positiva. Então, se a gente tem grandes conflitos e a gente se comunica de forma não violenta, a tendência é que as partes consigam sentir essa vontade. Por isso que a gente precisa entender bem as necessidades e bem os sentimentos, para daí então fazer pedidos. Porque senão os pedidos ficam perdidos. É um assunto muito interessante. Eu poderia falar horas, né? Eu estou tentando resumir. Eu fico imaginando isso nas escolas. Eu sei que você dá palestras, né, em escolas infantis, pelo que eu entendi. Quais os temas que você aborda, porque você lida com crianças ali, né? Inclusive você tem um filho aí na faixa etária de 9 anos, enfim. Ele já sofreu ou sofre algum tipo de racismo ainda? Vamos entrar um pouquinho nessa questão do racismo? Sim. Porque a gente, nas suas palestras, leva Sim. mais esses temas, né? O que você poderia falar para a gente a respeito disso? Com relação ao que você leva nas escolas. Nas escolas. Para ajudar crianças a ter uma comunicação melhor, comparado, inclusive, a não violência, Sim. porque o racismo também né? Como que funciona? Você poderia falar um pouco sobre isso, Cândido? Claro, imagina. Aliás, eu sempre falo, né? Até a meia-noite a gente pode conversar. Eu vou nas escolas e eu falo a mesma coisa. Eu falo, gente, até meia-noite a gente pode conversar, né? Chego às 10 da manhã. Os pais das crianças. Claro. Eu tenho trabalhado tanto em empresas quanto em escolas, e eu quero contar um pouco de como surgiu a minha ideia de fazer esse trabalho que eu faço, né? Como eu estudei no doutorado de saúde mental, eu criei uma estratégia para que eu pudesse falar de temas que impactam na saúde mental. E, basicamente, a grande maioria das coisas tem algum momento que vai impactar na nossa saúde mental. Então, eu criei temas em que eu teria propriedade de falar, conhecimento para discutir, né, como o tema da comunicação não violenta, comunicação verbal e não verbal, racismo e a relação na escola, étnico-racial na escola, enfim, temas que, de alguma forma, impactam muito na nossa saúde mental. Então, foi a partir do meu estudo no doutorado, entendendo a saúde mental e pensando, como é que eu vou conseguir lidar com essa temática? Né? Porque é multifatorial. Então, eu preciso falar de diferentes temas, trazendo intervenções, trazendo dinâmicas práticas para que as pessoas pensem como essas questões impactam na saúde mental. Então, como que a comunicação impacta na saúde mental? Como que o racismo impacta na saúde mental? Então, é a partir daí, desse cenário, que veio a ideia de falar em diferentes lugares. E como eu gosto de falar de vários temas, nós não somos únicos, né? Não temos... vou falar só sobre a água. Em geral, se eu falo da água, eu já estou falando da garrafa, daqui a pouco falo da tampa. Quando chega, eu já estou na caneca. É isso mesmo. E a ideia da saúde mental, ela é o cerne, e aí, a partir daí, vieram os diferentes temas. Relacionado às escolas, surge esse tema
já como ideia de discutir algo que eu vivenciei na prática. O meu filho, com 4 anos, ele já trouxe algumas experiências relacionadas à cor da pele dele. E a gente teve que trabalhar isso de uma forma bem delicada, né? Então, com 4 anos, a gente diz que a criança não é racista. A criança reproduz o racismo vivenciado em sociedade. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente está na escola, a gente tem que ter um olhar cuidadoso e empático, acolhedor, né? Que já tem a ver com a comunicação não violenta, porque é a base da comunicação não violenta, para com a criança. Desculpa, Michelle. E isso fala muito, então, a respeito também sobre a família dessa criança, né? O ambiente em que ela está inserido. O contexto dessa família, Exato. o histórico dessa família, a trajetória dessa família, os estímulos que essa família teve ao longo do tempo e que, de alguma forma, essa criança também vai receber. Da mesma forma, os contextos dessa criança. Era isso que eu ia falar. Família e também o que essa criança consome. Vive em sociedade. Né? O que ela... A que tipo de material, né? A que Exatamente. tipo de estímulo ela está recebendo. O que ela lê, o que ela ouve, que hoje em dia, né? Qualquer criança aí tem um celular. Né? o que ela Tá tem lá o acesso dia na inteiro. internet, que tipo de desenho ela assiste. Então, tem alguns desenhos que têm frases e que são racistas. Tem desenhos que trazem elementos comparativos entre a criança branca e a criança negra. Então, quando a criança assiste um desenho que naturaliza essa diferença, ela pode não ter ainda a maturidade para reconhecer as diferenças, mas ela está recebendo esses elementos, que é o que a gente fala especificamente quando a gente vai discutir as faixas etárias. Uma criança de 1 ano, 2 anos, ela não tem vivência de história e nem conhecimento para saber o que é racismo e tudo o que está embutido. Porém, muitas vezes, desde que nasceu, ela está submetida a essas relações. Eu dou como exemplo sempre, um exemplo no sentido de quando uma criança branca nasce, muitas vezes a pessoa olha para a criança e fala: ai, que lindinha, como ela é branquinha, que coisa linda. Aí quando a criança negra nasce, ela não vai associar a cor. Ai, ela é pretinha, como ela é bonitinha. Ninguém vai fazer essa associação da beleza com um tom de pele. Mas com a pessoa branca, às vezes essa associação é feita desde pequena. Então, você vai recebendo esses estímulos desde pequena. Então, você reproduz muitos deles desde pequena. E por que é tão difícil lidar com essas questões todas na infância ou na fase adulta mesmo, né? Primeiro, tem um ponto de aceitação. A gente foi criado socialmente para não se aceitar enquanto um criminoso. Ninguém quer ser criminoso. Ninguém quer Todo mundo cometer está um crime. sujeito, mas... Todo mundo está sujeito, mas ninguém quer cometer um crime. Então, falar de um tema que envolve associar algo a crime, então, se uma pessoa é racista e o racismo tem diferentes conceitos, por exemplo, o racismo individual, que é quando eu escolho individualmente chamar alguém por algo pejorativo por conta da sua cor. Então, quando eu associo a cor de alguém a algo negativo e ruim e me relaciono com ela dessa forma, me dirijo a ela dessa forma, eu faço um racismo individual, que é passivo pela lei de ser responsabilizado. Porém, existe uma estrutura que alimenta o racismo, que a gente chama de racismo estrutural, que vem da nossa base lá atrás, há trocentos anos, quando um grupo de pessoas com características específicas foi escravizado. Então, essas pessoas passaram por uma condição de extrema crueldade, escravização e restrição. Depois, elas são colocadas na sociedade para viver em sociedade, só que sem ter o suporte. Então, quando essas pessoas vão para viver em sociedade sem o suporte, quem são as pessoas que não têm onde morar? São as pessoas negras que foram escravizadas e colocadas na sociedade sem suporte. E, por exemplo, vadiagem foi criminalizado, mas quem que era que iria cometer a vadiagem, que seria perambular pelas ruas sem uma função? As pessoas negras que estavam lá sem nenhuma função. E quem que seria criminalizado? Essas pessoas. Então, lá da base, a criminalização para com as pessoas negras já foi de uma forma diferente. Associa muito, né? Não tem como, vem trazendo isso. Isso foi sendo trazido sem uma discussão para que isso fosse rompido, que é o que a gente faz agora. Quando a gente discute ações antirracistas, a gente quer discutir elementos e ações que vão fazer com que a gente se distancie de uma atitude racista. O que eu costumo dizer sempre é que ninguém escolhe ser racista, a gente escolhe deixar de ser racista. Porque se você vive numa sociedade que é estruturalmente racista, desde a hora que você nasceu, você pode ouvir
coisas relacionadas ao racismo e que confirmem que aquele conceito é o aceitável, né? Então, desde pequeno, você ouve um conceito errado como sendo normalizado. Então, você vai entrar. É isso mesmo, as pessoas negras são inferiores porque desde pequeno eu ouço isso e está muito certo que é. E aí é um problema, porque quando a gente não aceita, que a gente não aceita que existe uma estrutura racista na nossa sociedade que alimenta a base, e por isso, fazendo parte dessa sociedade, eu sou racista, todos nós somos. Aí a gente escolhe deixar de ser. Como a gente escolhe? Ações antirracistas. Até que chegue um momento que a gente fala, cara, eu não sou racista. Por quê? Eu me distanciei de ações racistas que foram alimentadas desde que eu nasci. Então, quando a gente aceita isso, fica mais fácil um diálogo, tanto da pessoa negra para com a pessoa branca, quanto da pessoa branca para com a pessoa negra. Porque aqui eu não estou julgando quem é o racista individual. Essa pessoa vai ser criminalizada e deve ser. Porém, existe o racismo estrutural, que a grande maioria de nós somos, porém não discutimos porque não nos consideramos parte. E quem é parte? Se não foi a pessoa negra quem criou o racismo. Então, vivemos em sociedade e precisamos discutir isso para que isso não reflita em crianças sofrendo com a reprodução do racismo ainda pequeno, como é o caso do meu filho e de muitas outras crianças que, muito pequenas, ouvem frases como, por exemplo, eu vou dar um exemplo de como o diálogo pode acontecer entre as crianças, o reflexo disso, né? O meu filho chegou na minha casa triste e aí ele pegou e me perguntou, mamãe, brancos soltam pum? Olha. Aí eu peguei e falei, solta. E aí eu li para ele um livro que era o Sistema Digestório do Boris. E o Boris era uma criança, um menino branco, loiro, e que mostrava todo o sistema digestório dele. Então, a pergunta do meu filho, e eu tinha já o livro em casa. Aí eu peguei o livro do Boris e mostrei todo o sistema digestório. Falei, tá vendo, filho? Ele é uma criança branca e ele solta pum, aqui, ó, o sistema dele. Todo mundo que se alimenta, ou até os animais que se alimentam, soltam pum. E aí eu falei, por que você perguntou isso? Aí ele falou, porque a amiguinha, aí eu não vou dar o nome, né, para não expor a amiguinha, porque a amiguinha falou que negros soltam puns e brancos não. Então, eles dialogam de uma forma diferente do adulto que tem consciência do racismo, ou que aceitou o entendimento do racismo. A criança, ela reproduz adaptando a linguagem dela. Outra pergunta que meu filho me fez, mamãe, eu sou bom garoto? Eu falei, claro, meu amor, desde sempre, você sempre foi bom garoto. Aí ele pegou e respondeu, eu perguntei novamente, mas por que você está perguntando isso? Aí ele falou, porque a amiguinha, deu o nome da amiguinha, falou que os negros são malvados. A amiguinha falou, os negros são malvados. O que ele entendeu? Negros são malvados, eu sou negro, logo eu não sou bom garoto. Não sou bom garoto. Então, é assim que na infância essa discussão é feita com relação às crianças. Elas não ficam numa questão complexa. Você é racista, eu não sou. Não existe essa discussão necessariamente com 4 anos de idade. Porém, numa escola, quando a gente observa o comportamento, com quem que ela entrega o brinquedo? Para quem que ela, quando vai formar dupla? Será que a criança negra é sempre a que fica de lado? Tudo isso a gente precisa observar. Como é que ele se comunica? Como é que ele fala com a criança negra, com a criança branca? O nosso repertório, o que a gente mais fala nas palestras, nas formações que eu faço com professores de escola e com as crianças, quando a gente conversa com os professores, a discussão específica é repertório. Criança precisa de repertório. Repertório de pessoas negras em todos os lugares, repertório de pessoas brancas, repertório de pessoas indígenas e descendentes de indígenas, porque com o repertório ele vai poder se auto-identificar. Aí a gente entra na auto-identificação da cor. Porque tem muita gente que não sabe se auto-identificar, porque não tem repertório. Ou não foi submetida a uma situação em que tivesse que pensar sobre a sua cor. E aí quando alguém pergunta qual é a sua cor, a pessoa, não sei. Porque eu não tenho repertório que eu pudesse olhar referências de pessoas que se auto-identificam como mulher negra, e aí a partir desse repertório eu falo, olha, eu também sou, porque o meu repertório me mostra que eu tenho característica e me percebo como essa pessoa negra que eu vejo. Então, se eu não vejo pessoas negras nos meus livros, autores, escritores, na televisão, como é que eu vou criar um repertório? Na escola, como é que eu vou criar um repertório para que eu possa me auto-identificar positivamente com a cor que eu tenho? E aí, quando a gente vê algumas referências de escritores ou discutindo textos, que o próprio texto trazem elementos racistas. Por exemplo, quando a gente vai ler a história do Saci Pererê, a gente nunca
para pensar que a gente está lendo uma história que traz a pessoa negra como alguém que faz um monte de arte. Então, a criança muitas vezes não teve acesso a nada que discutisse a cor da pele dela. Aí só vai discutir isso no folclore quando ela vê o Saci Pererê. E a referência que ela tem é a criança que é danada e que faz, né, uma série de travessuras. Então, a gente precisa pensar na escola quais são as referências, e não estou dizendo aqui que a gente não tem que falar do Saci Pererê, que faz parte do folclore, da cultura brasileira, mas que tem que ser crítico a explicar para a criança de onde vem, e inclusive o contexto racista estrutural que essa história foi criada, né? Então, quando a gente fala assim, fica mais assertivo e não ofensivo. Eu não estou julgando, punindo, brigando. Eu estou discutindo para que a gente crie estratégias antirracistas dentro das escolas. Então, a ideia dessas formações, dessas palestras, é que a gente possa abrir o campo, né? Se eu falo com o Diego, se eu falo com a Val sobre o assunto, está restrito aqui. Mas onde a gente passa a maior parte do nosso tempo? No trabalho e na escola. E é por isso que eu escolhi ir para esses 2 espaços. Porque a maior parte do tempo da minha vida, eu vou passar ou na escola, imagina eu, né, fiz doutorado, imagina o quanto de tempo que eu passei em ambiente de estudo. E no trabalho. Aí eu volto para minha casa com uma bagagem desses 2 espaços, e é isso que eu vou entregar para o meu filho. E é isso que o meu filho vai entregar para mim. Então, se eu chego nesse espaço aberta para uma discussão não violenta, mas reflexiva sobre o impacto do racismo na minha vida e na vida das outras pessoas, e na consequência histórica disso, quando essas pessoas que estão no seu ambiente de trabalho voltam para casa, elas têm a possibilidade de fazer essa reflexão em casa. O que não necessariamente vai acontecer. A ideia é dar repertório para que isso possa acontecer. É isso, gente. As escolas precisam ficar mais preparadas para receber essas crianças aí e trazer esses repertórios, né? Exatamente. Precisam chamar a Michelle. À disposição. E aproveitando, vamos vender o seu peixe, né, Michelle? Assim, escolas, empresas em geral, quando você vai palestrar em uma escola, você aborda esse tema tão importante junto às crianças, né? Sim, e no ambiente também empresarial, você também fala sobre racismo, você também Sim. aborda Sim. a violência, a comunicação não violenta. E esportes também? Como que em geral, quando a gente vai falar nas empresas, a gente vai pro sentido da saúde, né? Saúde e qualidade de vida. Então, quando a gente vai falar de saúde e qualidade de vida, a gente usa esses diferentes temas para discutir a nossa saúde. Como que a gente vai ter qualidade de vida no ambiente de trabalho se ele é um espaço violento? Se é um espaço ameaçador? Então, o que a gente sempre discute, a gente não está submetido, a gente não precisa estar submetido a uma ameaça, a uma situação violenta dentro do nosso trabalho. Porque se a gente estiver, a qualidade de vida no trabalho vai ser comprometida. Então, se eu trabalho num ambiente que não discute ações antirracistas, por exemplo, e é por isso que eu falo nas empresas também das relações étnico-raciais e cor da pele, entendendo esses conceitos, entendendo a diferença desses conceitos, por que no nosso país a gente considera racial, raça, e por que em algum lugar as pessoas ficam com medo de falar negro, preto. Eu posso falar negro, eu posso falar preto. Todas essas questões são questões que dentro de uma empresa surgem, porque eu tenho um grupo de trabalho, em geral a maioria é branco, tem uma minoria negra. E aí, como que essas pessoas se relacionam com as pessoas negras do seu ambiente de trabalho, se ela traz com ela, para dentro do trabalho, os conceitos racistas que ela vivencia em sociedade. E então, ela vai reproduzir. E essa é uma dúvida bem evidente, assim, né? Eu mesmo, às vezes eu fico na dúvida. Eu chamo de negro ou de preto? O que é mais confortável para a pessoa? Aí a gente faz, primeira reflexão que a gente faz quando a gente pensa nesse conceito, que é um conceito que toda formação, essa dúvida não é só a sua dúvida, é a dúvida da grande parte da população. E sempre me perguntam, quando eu vou para uma palestra, me perguntam, eu devo falar negro ou devo falar preto? O que é ofensivo? É uma dúvida recorrente, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar, antes de falar do conceito, é em que momento eu defino qual é a cor da outra pessoa? Em que situação? Em geral. Não tem. Em geral, a pessoa vai dizer qual é a cor dela. Que auto-identificação.
Então, saber se é negro, se é preto, se é pardo, se é indígena, é a própria pessoa que vai se auto-identificar. Para além disso, só quando eu preciso preencher um formulário. E quando eu vou preencher um formulário, é a própria pessoa que vai me responder. Da mesma forma que, em geral, a gente não fica questionando a pessoa branca sobre a cor dela, eu também não tenho necessidade, no meu dia a dia, na minha rotina de vida, questionar a cor da pessoa negra. A dúvida sempre vem sobre o preto em relação a negro ou preto, mas a gente não se questiona, o que, aliás, o meu filho um dia me questionou. Mamãe, se para os negros tem preto ou negro, e para os brancos? Por que para o branco é só branco? Então, por que para o branco é só branco? A gente nem questiona o porquê que a gente usa branco. Por que a gente não usou caucasiano, por exemplo? Por que a gente não pensa nos grupos arianos? E por que a gente não vai pensar sobre uma coisa que é o desdobramento do racismo, né? Também é um preconceito que é desdobramento do racismo, que é o colorismo, que é as diferentes tons de pele relacionada à pessoa negra e que implica passabilidade, ou seja, pessoas negras com tons de pele mais claro, elas têm mais passabilidade para ter acesso a oportunidades e benefícios que uma pessoa negra de tom de pele escuro ou retinto, como a gente fala, não tem. Então, a gente percebe que a gente percebe pessoas sofrendo preconceito e discriminação dentre os negros por conta da diferenciação do tom de pele, o que é um desdobramento do racismo. É que definem como pardo, né? Mas a gente não questiona isso em relação aos diferentes tons de pele da pessoa branca. Todas as pessoas brancas são da mesma cor. Agora, os negros, a gente precisa diferenciar. Então, se a gente não se questiona sobre isso, por que é que eu preciso diferenciar tanto os tons de peles das pessoas negras e eu não preciso diferenciar o da pessoa branca? Em que momento eu preciso chamar alguém de negro, de pardo ou de preto? Eu primeiro preciso me questionar sobre isso. Para além dessa reflexão que é necessária, num ponto de ônibus, a gente não fala para uma pessoa, olha ali que está do lado daquela pessoa branca. Em geral, não é assim que a gente descreve. Por que quando a gente vai falar sobre uma pessoa negra, aquela placa que está do lado da pessoa negra? A pessoa negra, o tom de pele dela é uma característica que é usada como referência. Agora, a pessoa branca não é. Então, é esse questionamento que a gente tem que fazer. Tom da pele, cor da pele, é uma característica que não necessariamente precisa ser ponto de referência para alguém. Existem outros elementos que podem servir de referência e que às vezes a gente não usa quando a gente fala da pessoa negra. Mas quando é a pessoa branca, aquela que está de roupa laranja, de sapato vermelho, com lacinho na cabeça, e a gente vai usando o nosso cérebro para pegar o nosso repertório e usar. Então a gente tem que fazer o mesmo exercício se a gente está falando de uma pessoa negra. Agora, pensando no conceito, para o IBGE, que é o que faz o censo brasileiro, há uma classificação de cor de pele ou raça, que é preto, branco, pardo, indígena e amarelo. Para a classificação do Brasil, os negros são as pessoas pessoas negras são pessoas com tom de pele escuro, que são os pretos, e são os pardos. Então, pardos e pretos compõem a classificação dos negros. Então, pardos são negros de tom de pele claro e pretos são negros de tom de pele mais escuro. Então, essa gradação que é feita para diferenciação desses tons de pele é classificado como negros. São todos negros. Alguns negros têm tom de pele claro, outros negros têm tom de pele escuro. Para a classificação do IBGE, é o pardo e o preto. Então, se você fala que um grupo de pessoas são negras, você já está dizendo que dentro desse grupo tem pessoas com tons de pele claro, com tons de pele escuro. Agora, se você vai falar da Michelle, você vai falar, se tiver 5 pessoas com tons parecidos com da Michelle, nós estamos falando de pessoas pretas e pessoas negras com tom de pele escuro. Então, é uma questão de classificação conceitual. Mas quem vai dizer que a Michelle é preta ou parda? A Michelle. Perfeito. É esse que é o ponto que a gente precisa ter muito claro, porque a gente não comete erros. O melhor de tudo é chamar pelo nome. Se eu sei o nome, eu chamo pelo nome. Eu pergunto como você gosta de ser tratado, chamado, né? Como que é o seu nome? Essa é a melhor referência que tem. Perfeito, porque eu acho isso conflitante, né? Às vezes a pessoa, não sei, você vai chamar de negro e se tem gente que se ofende, não, eu sou preto. Ou então o moreno. Moreno é uma pessoa
pele clara com cabelo escuro. Eu sou uma pessoa preta, eu não sou uma morena. Aí por que na internet chove mensagens? Não me chama de morena, eu sou preta, você tá me chamando de morena. Porque em muitas relações, o moreno é um eufemismo, é uma figura de linguagem usada para de minimizar, maquiar, dar uma disfarçada, não colocar o peso na coisa. E como se chamar alguém de preto fosse algo ruim. Não, se eu sou preta, eu sou preta. Porém, você não precisa me chamar de preta, porque eu tenho nome, eu sou Michele. Sim. Só que para me chamar por uma característica de cor que você julga que é moreno, para não falar preta, então vamos chamar de moreno, que aí ela fica feliz, não tem briga. Morena é uma pessoa branca com cabelo escuro. Eu não sou uma pessoa branca com cabelo escuro, então se me chamar de morena, que não é cor de pele, moreno tanto quanto o loiro não é cor de pele. É relacionado ao cabelo. Então, quando alguém me chama de morena, nessa combinação de pessoa branca com cabelo escuro, eu não sou. Por isso que muitas pessoas se sentem ofendidas no sentido de que parece um eufemismo, né? Assim, pode falar, eu sou negra, eu sou preta, não tem problema, não é ofensivo. E é claro que se você conhece a pessoa, você sabe da trajetória, do histórico, dos preconceitos que essa pessoa já viveu. Então, possivelmente, ela prefere que você chame de preto por conta de uma trajetória, de um conceito, de algo que ela vivenciou ao longo da vida, de muitas vezes ser inferiorizado pela cor dela. Então, ela precisa afirmar e valorizar e dizer, eu sou sim preto, pode me chamar de preto, não precisa me chamar de moreno. E o negro também muitas vezes é usado na nossa sociedade para dar uma amenizada. E não é uma questão de amenizar. Negros, nós estamos falando de pardos e pretos. Então, a gente tendo o conceito claro, a gente não se ofende e não ofende o outro. Fica muito mais fácil. Mas, para além de tudo isso, o nome é a melhor referência que a gente vai ter sempre. Ô Michele, é um tanto quanto delicado, mas como você acabou de colocar, né? O seu filho, ele tem 9 anos, né? Isso. Ele já sentiu na pele, literalmente, o efeito do racismo, né? Ele já vive, né, essas consequências tão terríveis, né, para a formação dele, e também pensando nessas crianças que já crescem assim, né, você muito provavelmente sofreu e sofre o racismo, né, no seu dia a dia. Conta pra gente, claro, o que você quiser contar, como você quiser contar, alguma experiência, porque, por exemplo, pensando que o seu filho tem 9 anos, poxa, ele é uma criança e já sofre tanto. Você, uma mulher que enfrenta essa barra, como que... Conta pra gente um pouquinho. Até mesmo, por exemplo, desculpa, você se pensarmos que você é doutora pela Universidade de São Paulo, muito provavelmente você... a gente pensa, agora não vai sofrer mais preconceito, Eu achava agora isso, tá livre de sofrer racismo. Eu achava Infelizmente, não. Infelizmente, se tem uma coisa que é forte na nossa sociedade, é o preconceito racial para com as pessoas pretas, para com os negros. Então, não tem classe social. Independente da classe social, é claro que se eu estou com uma formação acadêmica, eu vou sofrer duplo julgamento. Porque se eu estou com uma formação acadêmica baixa e sou uma mulher negra, eu vou sofrer diferentes ações preconceituosas. Porém, o fato de eu ser doutora não me isenta de sofrer nenhum tipo de preconceito racial, principalmente o estrutural. Porque aí é uma linha muito tênue, né? Entre você é doutora na USP, então não tem mais racismo nas universidades. O fato de existirem doutores negros nas universidades públicas não significa que o racismo não exista. Até porque, para que uma pessoa negra tenha a possibilidade de obter esse título, ela passou por uma estrutura racista que vem desde a base. Ela teve que, muitas vezes, se provar dobrado, aos né? 9 anos, por exemplo, né? Aos 9 anos, por exemplo, você tem que lidar com o fato de você sofrer racismo desde criança, e essa criança tem a ilusão, será? Ela acha que ela pode ser doutora na USP? O fato de uma criança não achar que é possível ser qualquer coisa que ela quer só porque ela é negra, já é um fator de vulnerabilidade para que ela atinja os objetivos dela. Então, assim como meu filho, ou muitas outras crianças, são
parte dessa estrutura e que sofre com essa estrutura. Então, o meu filho sofreu e ainda sofre, e uma das coisas mais duras para mim foi quando ele questionou a cor dele. Né? Eu venho de uma estrutura que meu irmão tomou banho de cândida para mudar a cor. De uma estrutura que os familiares da minha mãe, muitos deles diziam pra gente que a gente tinha que casar com um homem branco para clarear a nossa cor. Então, isso dos 5, 6 anos de idade eu já ouvia isso. Então, a gente vem de uma estrutura que desde criança a nossa cor é tida como referência de algo ruim. E se eu quero melhorar, eu tenho que trazer alguém branco para próximo de mim. Eu sozinha não sou capaz de ser autossuficiente para conquistar o que eu quiser, sendo eu uma pessoa negra, uma pessoa preta. Então, todos esses obstáculos, esses desafios nos acompanham, né? Mas eu ouvia, quando eu era criança, coisas ruins sobre ser negra. Aí eu cresço, vou para a universidade, estudo e vou dar aula numa faculdade. Já aconteceu de, na portaria, a pessoa que recepciona na portaria demorar um tempão para deixar eu entrar. E me perguntava toda hora, quem é a professora? Quem é o professor? E aí eu falava, olha, eu sou a professora, eu venho para dar uma aula, sou professora convidada. Ele falava no radinho, falava de novo e depois, quem é a professora? Aí eu, de novo, eu é que sou a professora. Daqui a pouco eu vou ficar atrasada. Não que eu sou péssima em horários, eu sempre estou atrasada. Você sabia o que estava acontecendo ali? E eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que aquilo era parte do sistema e eu precisava exercer a minha comunicação não violenta, a minha empatia comigo e com a pessoa que estava me atendendo, porque ela também é parte desse sistema. E aí, o que eu fiz? Ao invés de ficar lá horas, porque senão eu ia chegar atrasada, eu abri o e-mail, o convite, e mostrei para ele, olha, aqui está o e-mail, o convite, eu sou a professora convidada, eu vou dar 7 horas de aula, porque era na pós-graduação, então era um sábado inteiro, e eu não gostaria de me atrasar. Quando ele olhou o e-mail, aí ele aprovou, aí ele abriu a porta. Então, o fato de ter um título de doutorado não faz com que o que chega primeiro é quem eu sou, no fenótipo, né, no que a gente vê, que é a minha cor. As pessoas enxergam a minha cor e deduzem que a minha cor não é compatível com uma formação compatível de ser professora. Isso é estrutural. Isso é a estrutura que diz que, repetidamente, pessoas da minha cor não chegam nesse lugar. Então, se eu chego dizendo que esse lugar é meu, opa, esse lugar não é seu, não. Então, eu tenho que provar dobrado que esse lugar é meu. Eu tenho que provar dobrado com conhecimento que esse lugar é meu. Muitas vezes eu tenho que refazer e fazer e refazer várias vezes coisas que talvez você fizesse em uma. Então, é essa estrutura que adoece. Então, quando a gente fala da sobrecarga mental associada ao racismo, essa estrutura ou estrutural, ou institucional, ou individual, que o racismo pode trazer, a gente está falando de adoecimento, a gente está falando de pessoas que têm que lutar tanto para chegar num lugar que o outro chegou e que não é questionado. Então, muitas vezes eu falo o meu título e a pessoa fala, não seria mestrado? Eu falo, não, é doutorado. Porque já é muito para ela achar que seria um mestrado, mas já que eu estou falando de pós-graduação, talvez eu tenha me confundido. Eu estou falando que eu tenho um título de doutora, formação, né? Mas é porque para a pessoa, assim, não é possível que ela seja doutora. Isso já aconteceu comigo em velório. Nossa. Em velório. Então, não há lugar, não há espaço para você ser questionado sobre quem você é quando você é uma pessoa negra. Você tem que estar preparado o tempo todo para, num diálogo não ofensivo, porque se você ofende... Se você se sente ofendido e reage com violência, aí você pode sofrer mais uma violência em cima da violência. Então, quando eu falo da comunicação não violenta, eu comecei a estudar a comunicação não violenta para aprender a lidar com as questões de violência que a sociedade me submete o tempo todo. Não foi para dar palestra que eu estudei. Eu estudei, gostei tanto de estudar que comecei a entender nesse universo empresarial. Mas eu comecei a estudar comunicação não violenta para me relacionar com meu filho numa comunicação não violenta e para entender como me comunicar com uma sociedade que está o tempo todo me submetendo a violências, muitas vezes que só eu vou perceber. Então, como é que eu vou dizer para uma pessoa branca que está do meu lado que eu estou sofrendo um racismo, uma violência que é no olhar, se ela nunca viveu, ela não consegue perceber? Então, eu vou ter que, de novo, me comunicar de forma não violenta com a pessoa que está me submetendo à violência. Então, eu acho que isso é um processo de adoecimento que é delicado e é constante. Aí a gente vai precisar se cuidar, se proteger, se acolher,
olhar para o que está acontecendo ao nosso entorno, porque foram essas experiências que me fizeram entender a importância de dialogar com pessoas brancas, indígenas, pretas, negras, com todas as pessoas, porque a violência está aí. O que eu quero é que meu filho não seja submetido a essa violência eternamente, porque ele já recebe essa violência. Perfeito. Né? Em resumo. É isso. Michele, sendo uma mulher preta, vindo da periferia, né, o que significa para você ser doutora? O que significa para você ser a única, né, na sua família? O que significa isso exatamente para você? Essa pergunta é uma pergunta que vem do coração, né? E se você se sentir à vontade, já aproveitando o gancho, se quiser compartilhar com a gente alguma experiência que você tenha tido sobre preconceito mesmo, por causa da cor da sua pele, já na infância, se você tiver vontade para contar alguma experiência, a gente tem o prazer de escutar uma história assim. Assim, preconceitos foram vários. Eu posso fazer uma lista ali, aquela lista de supermercado. Você fica mais à vontade. Né? Não quero que você chore, porque isso é muito bonito. Não vou chorar, não vou segurar. Tá aqui, ó, a lágrima tá aqui. Não, eu acho que é importante falar sobre isso, né? Eu acho que a proposta da minha trajetória, poder trazer a minha trajetória, é justamente para que as pessoas também percebam o quanto que a gente pode ser símbolo de realização, né? Realização. Então, respondendo a primeira pergunta, e aí consigo caminhar para as outras. O que é ser a primeira pessoa a fazer uma faculdade pública? Por enquanto, a única da minha família. É realização. O que é fazer um mestrado, um doutorado, quando uma sociedade inteira me dizia o tempo inteiro que aquilo não é para mim? Que aquele não é o meu lugar. Então, que eu tive que estudar 3 anos de cursinho para conseguir entrar numa universidade pública. E eu não entrei numa universidade pública porque eu sabia tudo sobre faculdade pública e queria muito estudar na melhor. É porque quando eu era criança, isso nunca saiu da minha cabeça e não vai sair, porque a minha referência, a minha mãe é empregada doméstica e ela sempre falava, filha, estuda. Eu lembro com 7 anos, com 8 anos que a gente começa a estudar, no comecinho ela falava, estuda para você não fazer o que eu faço. Então, essa era a minha única chance. Eu não tinha outra chance. A gente não tinha dinheiro, a gente vinha de uma realidade difícil, a gente estava o tempo todo sendo reforçado pela sociedade e por algumas pessoas que estavam à nossa volta de aquele lugar não era o nosso. Então, eu estava predestinada a ser a extensão da minha mãe, como acontece na nossa sociedade, né? Não sou a única filha da empregada doméstica que não é empregada doméstica, mas a gente vê muitos casos de que o filho sai e a filha fica, às vezes, no mesmo lugar, na continuidade do trabalho. Só que a minha mãe, muito embora não tivesse esse entendimento acadêmico, mas ela tinha um entendimento da vida, que é, muitas vezes, aquele mais valioso, a experiência de vida. E ela sabia que ela não queria ver nem a mim, nem a minha irmã, nem meus irmãos fazendo o que ela faz, porque ela sabia a dureza que era o dia a dia, dos conceitos e preconceitos e experiências ruins que ela vivia com a profissão que ela tinha. Então, esse era o meu marco. Ai, Michele, mas em que mais você se apoiava? Em nada. Eu me apoiava no fato de que eu não podia ser empregada doméstica. Porque se eu fosse empregada doméstica, talvez eu estivesse submetida ao mesmo sistema que minha mãe era submetida desde os 12 anos, 18 anos, e aí vai até hoje, né? Então, esse é o primeiro ponto. Ser a primeira doutora da minha família é saber que eu sou uma história de realização. E eu até comentei, né, nesse ano, no reality show, apareceu uma pessoa, num dos programas eu assisti uma atleta paralímpica, falando sobre a característica física e falando que uma pessoa com deficiência, ela não é uma história de superação. E eu sempre pensava, nossa, com a minha história foi dura, foi difícil, eu não estou contando aqui os detalhes, porque senão eu ia precisar de um copo para cair as lágrimas. Eu prefiro exaltar aqui os aspectos positivos dessa minha história. Né? Só que aí ela falou algo que me chamou muita atenção. Ela falou, os atletas paralímpicos, eles não são histórias de superação, eles são histórias de realização. Eles não têm que superar a deficiência que eles têm. Quem tem que superar isso são as pessoas que têm preconceito com a pessoa com deficiência. Então, eu comecei a dizer, eu não tenho que superar a minha cor. Quem tem que superar a minha cor são as pessoas que têm preconceito com a minha cor. Eu não tenho que superar a minha realidade difícil. Quem tem que superar o não respeito que tem por eu ser uma pessoa que veio da favela, que morou na favela, que
veio da periferia não sou eu. Eu tenho orgulho da minha história, eu tenho orgulho de quem eu sou. E por muito tempo eu negava para mim mesma que eu era a filha da empregada. Porque ser a filha da empregada era estar aberta ao sistema para receber do sistema o que minha mãe pudesse receber. Então eu negava para mim mesma. Hoje eu falo com muito orgulho. Eu sou uma mulher preta, filha de empregada doméstica, que veio da periferia e que entendeu que o estudo era o seu único caminho, a sua única chance. Não tinha outra. Se essa chance não desse certo, eu talvez reproduzisse o que minha mãe faz. E aí eu determinei que eu iria estudar. Então eu sou uma história de realização. Eu realizei sonhos, eu mudei a trajetória educacional da minha família. A econômica ainda não, mas vou mudar. Quer dizer, já mudei. Eu falo ainda não, porque a gente tem parâmetros diferentes. Eu já mudei a trajetória econômica e educacional da minha família. Perfeito. E isso é muito importante para mim. E além de realização, também referência, né? Você se torna a referência da família. A referência, isso, a referência da minha família. A referência, tanto, até também, né, melhor dizendo, também para o seu filho, enfim, sim, para sim. todos, né? O meu filho foi tão bonitinho que foi muito engraçado. Ele falou para mim assim, quando eu terminei o doutorado e foi, né, teve um momento, ele foi lá, assistiu, e aí quando chegou em casa, ele falou: mamãe, agora as pessoas vão poder te chamar de doutora mamãe, né? Ah. Então, para ele tem nome, né? Para ele, eu sou a mãe, né? Então, já que eu sou a mãe, eu sou a doutora mamãe. Eu tenho um vídeo gravado dele falando doutora mamãe. Então, ele sabe que é possível ser doutora. Quando eu tinha a idade dele, eu não sabia nem que eu não podia ser diferente do trabalho que minha mãe fazia. E justamente aí você se torna uma referência. Você não tinha referência, né? Tal qual aquele filme Além das Estrelas. Estrela Além do Tempo. Isso, Estrela Além do Tempo, né? Em que tem a primeira mulher negra sendo uma engenheira da NASA, é isso, né? Sim, exatamente. E ela precisava estudar não tinha escola que pudesse entrar pessoas negras. Então, para ser uma engenheira da NASA, necessariamente ela precisava estudar numa escola com pessoas brancas. E ela foi a primeira a estudar numa escola com pessoas brancas, e ela dizia claramente lá no filme: se eu preciso, para chegar aonde eu quero, estudar com pessoas brancas. Se para isso eu preciso ser a primeira, pois então eu vou ser a primeira. E se para mudar a trajetória educacional e econômica da minha família eu precisasse ser a primeira, pois então estou aqui, eu sou a primeira, e a gente vai mudar isso junto. Eu já mudei um pouco, meus irmãos estão mudando, já fizeram coisas que eles não fariam se não tivesse uma referência. Meu filho vai mudar. E a minha tese, voltando, né, fazendo esse link com o final, a minha tese, a dedicatória eu fiz. Dedico essa tese, esse trabalho, aos meus ancestrais que permitiram que eu pudesse estar ali hoje. Porque todo mundo que veio antes lutou muito para que uma mulher negra estivesse na Faculdade de Saúde Pública da USP defendendo uma tese de doutorado. Então, a minha dedicatória é para eles, e a minha dedicatória será para os meus descendentes. São crianças que vão virar adultos, que vão vir depois de mim, e vão ter certeza que uma mulher preta, filha da empregada, tem o título de doutora na USP. Então, eu dedico a minha tese a essas pessoas, as que vieram antes e as que vão vir depois, porque é para elas que eu sou referência. A gente sempre pensa a ancestralidade como algo muito distante, só que amanhã eu vou ser a ancestral do meu filho, e esse é o meu maior orgulho, saber que eu vou ser a ancestral do meu filho, do meu neto e de todas as pessoas que vão vir depois de mim, sabendo que teve a primeira, que foi lá, lutou, trabalhou e estudou para ter um título de doutorado. Isso é muito importante para mim, muito especial, né? Gente, isso foi lindo, maravilhoso, cara. Pegando esse gancho do filme que ele comentou, e a história da sua mãe, doméstica, enfim. Naquele filme Vidas Cruzadas, aquele filme traz alguma referência para você? Você se encaixa ali? Muitas. Esse filme ele traz muitas referências. A primeira vez que eu assisti, eu chorei muito. Chorei muito porque eu me identifiquei como ser humano vivendo na sociedade que a gente vive, né? Quando a gente fala do fato de ser a filha da empregada, ou da minha mãe ser empregada, a gente não está falando da Michele, ou não está falando da Nilza, né? A gente está falando de uma sociedade inteira que tem o trabalho da pessoa que trabalha no lar como menor, seja ele remunerado ou não. Então, uma mulher que faz o serviço doméstico em casa, ela não é tida com o respeito que deveria ter, porque ela trabalha em casa.
Nossa, mas você só fica em casa, você só trabalha em casa, né? Não, eu trabalho em casa e é muito trabalho. Então, Vidas Cruzadas é um filme que ele retrata a realidade dessa sociedade de trabalhadoras domésticas que é tratada com a inferioridade que a sociedade põe sobre ela, né? Então, pensando eu como uma mulher, uma menina, uma mulher negra numa sociedade que reproduz aquilo que está sendo reproduzido no filme, com certeza eu posso elencar trocentos exemplos da minha vivência, né? E eu escolho não ficar exaltando cada exemplo, porque no final das contas, e aí eu vou fazer uma reflexão, eu tenho o cuidado de não falar todos os exemplos de preconceito que eu vivi em empatia e respeito para com as pessoas que cometeram o preconceito. Mas eu também faço uma reflexão de que cada um de nós escolhe o jeito que vai participar da vida do outro. Então, muitas vezes, se eu fiz a escolha de participar da sua vida de uma forma que trouxe negatividade, às vezes não é naquela hora que eu vou receber o reflexo disso, é lá na frente, né? Então, Vidas Cruzadas é sobre a história de como pessoas escolheram tratar outras. Como pessoas se sentiam superiores o suficiente para segregar, para não deixar usar o mesmo banheiro, para não deixar usar os mesmos objetos, para não deixar sentar no mesmo vaso. Como pessoas escolheram tratar alguém como inferior a tal ponto de achar que não se podia comer a mesma refeição. Então, essas N experiências que foram vivenciadas no filme e que também foram vivenciadas por mulheres, crianças como eu, porque a estrutura põe dessa forma, né? Então, o que é importante de tudo isso, dessa trajetória de coisas que eu já vivi ao longo da vida? É a gente pensar sobre que escolha eu faço de como eu quero me relacionar com as pessoas. Porque a gente fala de um crime, de racismo, de um preconceito, com crianças vivem. Muitas vezes, a criança, a filha, é a extensão do braço da mãe. Ela se sente parte da mãe, ela se sente tão empregada quanto a mãe. Mas quem são essas crianças? Quem são os filhos de empregados e empregadas domésticas? Onde eles estão? Onde eles estudam? Quais são os impactos disso na vida deles? Será que eles, só por serem filhos de empregados domésticos, já não se sentem inferiores, já que eles percebem que a mãe é inferior socialmente? Porque, de fato, ela não é inferior, né? Ela exerce um trabalho que é extremamente importante, porém a sociedade não diz que é importante. Então, independente da relação que os contratantes têm com essa mãe, como é que essas crianças se sentem? Será que elas se sentem parte, pertencente a essa sociedade? E quando elas são essa parte, elas são pertencentes de que forma? Como sendo possível sentar na mesma mesa ou sendo só no lugar daquele que precisa ser submisso? Então, tudo isso o filme traz, e tudo isso uma pessoa com as características que eu tenho, que é negada na nossa sociedade, muitas dessas coisas eu vivi. E tem um elemento que também é muito importante discutir e que eu faço estou falando aqui no quesito reflexão mesmo, né? Uhum. Que a gente confunde muito e que eu demorei muito tempo para entender. Eu passei uma vida inteira sem entender. Eu achava que o meu comportamento em relação a todas as pessoas que de alguma forma me ajudaram ou que estiveram próximo a mim, eu sendo a filha da empregada em diferentes casas, minha mãe não trabalhou numa única casa, minha mãe trabalhou em várias casas, e em várias casas a gente sabe que o sistema reproduz relações baseadas no poder e na relação de superioridade e inferioridade. Então, ao longo desses anos, né, e de criança, eu entendia que para a sociedade eu tinha que ser grata. Eu tinha que ser grata a tudo e a todos, né? Aqueles que me ajudaram e aqueles que não me ajudaram. Ou seja, eu tinha que ser grata à sociedade, porque eu estava ali, eu poderia tomar no mesmo copo, eu poderia sentar na mesa que você. Então, eu sou grata a vocês porque eu estou sentada nessa mesa. E aí eu confundi a gratidão com submissão. Então, ao invés de eu ser grata às pessoas, eu era submissa ao universo. A todas as pessoas, não só relacionados aos contratantes da minha mãe, estou falando na vida, porque eu entendia que eu precisava ser grata, e a forma que eu tinha de expressar minha gratidão ao mundo era submissão. E aí eu aprendi que não, gratidão é uma relação que eu estabeleço comigo. A gratidão é uma relação que eu não estabeleço com o outro. Eu sou agradecida ao que você me fez, muito obrigada ao que você me fez. Mas a gratidão universal vai da fé de cada pessoa, o que a pessoa tem dentro do coração dela. Eu não posso transformar a minha gratidão
por estar num espaço como esse, a minha submissão e permitir que todas as pessoas que estiverem aqui me tratem com inferioridade ou me submeta a algo que eu não julgue ser respeito para comigo. Lembrando que respeito não é algo que você dá para o outro baseado em você. Respeito é algo que você dá para o outro baseado no outro. Então eu te respeito baseado nos seus limites, não nos meus. Porque pode ser que eu tenha um limite muito maior e permita mais coisas, mas se você não permite, eu vou atender ao que você deseja e eu vou atender a você, então eu vou te respeitar. Então eu não tinha esses conceitos. Então eu achava que respeitar era ser submissa, gratidão era ser submissa, falar obrigado era ser submissa. E à medida em que eu fui me desenvolvendo e me distanciando dessa relação de inferioridade que a sociedade associa à função de empregada doméstica e ser filha da empregada doméstica, isso é social. Quando eu me distanciei desses conceitos e entendi que é respeito, o que é gratidão, o que é um muito obrigada, o que é reconhecer que eu recebi ajuda, porque muitas dessas pessoas também me ajudaram a entender o sistema também, né? Então, por exemplo, como é que eu ia ter referência de estudo? Se a minha mãe estudou até a 4ª série, meus avós não estudaram, meu bisavô não estudou, possivelmente a minha tataravó era mulher escravizada. Eu sou a primeira. Então, se eu sou a primeira, não tenho referência anterior. A minha referência são eles, as pessoas para as quais a minha mãe prestava serviço. Então, eles me ajudaram porque eu pude enxergar referências. Eu distorci aquilo que a sociedade queria me dar, dizendo que eu não era para estar naquele lugar. Mas quando eu olhava e via, se eles estudam e eles se dão bem, eu também posso estudar. Qual é o caminho que eles fazem? Eles fazem cursinho? Vou fazer cursinho também. Eles estudam até de noite? Vou estudar até de noite também. Eu passei a olhar como referência as pessoas que minha mãe trabalhava como possibilidade. Então, esse caminho, essa linha é muito tênue, por isso que eu preciso ter respeito à minha história, à minha trajetória, para que eu também tenha respeito a essas pessoas que me ajudaram, para que eu compreenda os limites que eles tiveram no processo de me ajudar, para que eu saiba o que foi ajuda e o que foi parte de um processo social. E eu só posso fazer isso com tempo, né? São 39 anos de vida, um tempo muito grande para eu compreender. Gente, eu achei que ela tá com 20 e pouquinhos. Bastante tempo para eu compreender que não existe bem e mal absoluto. Existem pessoas tentando fazer coisas e muitas vezes errando, tentando acertar, muitas vezes machucando, tentando acertar, e porque nós somos bagagem da história que a gente viveu. Pode ser que eu queira te ajudar em algo e por conta de uma bagagem histórica minha, eu acabe te machucando. Então, não é porque você é ruim que você me machucou. É porque muitas vezes a nossa bagagem oferta ajuda sim. Então, eu preciso compreender isso, porque senão eu não me liberto das feridas que o racismo, que o preconceito, que a minha trajetória me trouxe. Porque se eu classificar a minha existência entre quem participou sendo bem e mal, sendo uma pessoa ruim ou sendo uma pessoa boa, eu não consigo cuidar das minhas feridas. Cuidar das minhas feridas requer me libertar, me perdoar, me acolher diante das possibilidades que as pessoas tinham a me ofertar, a me oferecer. Não quer dizer que eu não reconheça as coisas que elas fizeram de errado, mas quer dizer que eu me respeito e que eu agradeço o limite que você pôde me ofertar. Você pôde me ajudar até aqui, obrigada, agora eu vou caminhar, lutando, tentando conquistar mais coisas. Viram? A gente disse que era maravilhosa. É muita coisa para falar. Alguma consideração? Não, eu estou satisfeito, digamos, né? Eu fico falando aqui mesmo. Pensando no mundo melhor, qual o seu desejo diante de tudo que você já aprendeu, diante das suas experiências, das suas histórias? Doutora Mamãe. Doutora Mamãe. Ficou sério o negócio, doutora Mamãe. Tô pensando o quê, né? Olha, eu tenho muitas expectativas, eu tenho muitos sonhos, né? Por isso que eu sempre me auto-identifico como mulher preta, sonhadora, mãe do Pedro. Que é quem eu sou, né? Eu sou essa pessoa. E que todos esses itens me traz uma bagagem, uma experiência, muita dor, muita ferida, mas me fez aprender. Aprender com os erros, aprender com os meus erros, aprender com os erros dos outros. Nem sempre eu preciso errar para aprender. Às vezes, observando o erro do outro, eu entendo que esse erro trouxe feridas para alguém, então eu não vou errar. Então, a minha expectativa com
o avançar do mundo, da sociedade, seria utópico dizer eu quero viver num mundo isento completamente de racismo, porque isso não existe. A nossa sociedade está há anos reproduzindo o racismo. Então, seria utópico dizer eu quero que amanhã aqui o meu filho adulto não sofra racismo. Infelizmente, eu vou ter que reconhecer que é possível que ele sofra. Porém, eu quero viver numa sociedade que não só em relação à cor da pele, em relação a toda a estrutura, em relação a todas as características, em relação a todas as pessoas, que a gente vá degrau por degrau e que a gente avance nesses degraus. Que a gente suba um degrau rumo à nossa expectativa de que as pessoas possam ser o que elas são. A gente nasce como a gente é. A gente não pode ser julgado, condenado, inferiorizado pelo que a gente é. A gente só existe, a gente é. E a minha existência não pode ferir a existência do outro. Porque se o outro está se sentindo ferido pela minha existência, é porque nós não avançamos num degrau. Porque não é. Eu ser a mulher que eu sou, da forma que eu sou, não pode ferir ninguém. Se está ferindo, é porque a gente não avançou nesse degrau. Então, a minha expectativa, o meu sonho, é que a gente vá avançando nesses degraus, para que a gente melhore, para que a gente cuide, para que a gente acolha, para que a gente ensine. Porque eu faço palestra, formação, e eu vou nesses lugares, porque eu quero que as pessoas discutam, reflitam, aprendam, porque aí se elas fizerem isso de uma forma empática, elas estão subindo degraus rumo ao nosso objetivo. Não dá para dar um salto do degrau básico para o degrau final do objetivo final, mas dá para subir degrau por degrau, porque aí há uma luz no fim do túnel. É isso aí, meus queridos. Muito obrigada por sua audiência. Chegamos ao final de mais um episódio do Val Me Quer. Continua com a gente que aqui tem Dendê. Nos sigam nas redes sociais, @o Insta do Diego, @valmequer, @eu.valsantana e da maravilhosa Michele Santos, @sonhapreta. Olha que maravilha. Sigam a página dela, aprendam um pouco mais, porque ela é maravilhosa, porque com certeza existe algo especial em alguém que consegue mudar a história ao redor dela, das pessoas em volta dela. E essa moça tem sido luz para muita gente. Muito obrigada, Michele. Foi uma honra recebê-la nos nossos estúdios hoje, viu? Muito obrigada. Que você continue sendo luz para muita gente. E você, meu querido, se inscreva no canal e continue com a gente, porque só aqui tem Dendê.